Por que todo mundo odeia o Richarlison? Essa é uma pergunta interessante e que se liga diretamente ao fato da desconexão emocional que os amantes de futebol vêm tendo nos últimos anos com a seleção brasileira. Apesar de vivermos em um mundo onde os fãs de futebol reclamam constantemente que os jogadores de futebol se tornaram fracos e sem personalidade e que aquele futebol mágico brasileiro morreu, alguns anos atrás, Richarlison estava sendo destruído pela mídia por causa de seu exibicionismo. Muitas críticas pela falta de gols, por suas dancinhas de TikTok e por seu apelido denominado como Pombo. Após a Copa do Mundo de 2022, isso se tornou ainda pior. Nas redes sociais você poderia encontrar centenas de pessoas dizendo que ele não era bom e não servia para a seleção brasileira, que ele era superestimado e que era muito caro, e algumas outras palavras muito mais ofensivas. Para ser sincero, ninguém esperava que ele ia ser o melhor em campo no jogo de abertura da Copa de 2022. Todo mundo desconfiava do cara. Ele entrou e fez aquele que seria o gol do torneio. E vale lembrar, galera, que ele foi um dos artilheiros do time, estava envolvido em quase todos os gols da seleção brasileira. Richarlison de Andrade, mais conhecido como Richarlison, é um jogador de futebol brasileiro que se destacou não apenas por suas habilidades dentro de campo, mas também por sua história comovente de superação e determinação. Nascido em 10 de maio de 1997 em Nova Venécia, no Espírito Santo, Richarlison cresceu em uma família humilde. Desde cedo, ele enfrentou problemas e desafios significativos. Seu pai, um agricultor, e sua mãe, uma dona de casa, lutavam para sustentar a família. Seus pais se divorciaram quando ele ainda era uma criança e logo cedo ele aprendeu o valor do sustento. Começou a ajudar a família nas ruas quando tinha 11 anos, vendendo picolés e chocolates caseiros para turistas. Também trabalhou em um lava-jato e chegou a trabalhar em uma fazenda colhendo grãos de café. Richarlison descobriu sua paixão pelo futebol ainda criança e começou a jogar em campos de terra batida em sua cidade natal. Ele sonhava em se tornar um jogador profissional e, para perseguir esse sonho, enfrentou longas jornadas de treinamento e sacrifícios pessoais. Apesar das dificuldades financeiras, Richarlison continuou a se dedicar ao futebol, tendo como ídolo o menino Neymar. Jogando, ele impressionava em clubes de base locais. Sua habilidade chamou a atenção de olheiros e aos 17 anos ele ingressou na equipe do América Mineiro. Sua ascensão meteórica continuou quando ele se transferiu para o Fluminense, onde se destacou na equipe principal e chamou a atenção de clubes europeus. Em 2017, o Watford da Inglaterra o contratou por uma quantia significativa, tornando-se o jogador mais caro da história do clube na época. Logo depois, em 2018, ele assina por 5 temporadas com o Everton, também sendo a contratação mais cara do clube, chegando ao valor astronômico de 45 milhões de libras. No Everton marcou 52 gols em 152 partidas, porém, ele não teve nenhuma conquista com o clube durante sua passagem. Richarlison continuou a impressionar na Premier League com sua velocidade, habilidade e determinação em campo. Sua jornada de sucesso não apenas transformou sua vida, mas também a de sua família, proporcionando a eles estabilidade financeira e oportunidades que antes pareciam distantes. Em 2022, o Tottenham Hotspur anunciou a contratação de Richarlison. A transferência teria custado 50 milhões de libras ao Spurs. E no ano seguinte, Richarlison foi alvo de muitas críticas, especialmente pela temporada abaixo do jogador. Ele não conseguiu atender às expectativas, sofrendo com lesões e com apenas 24 jogos, entre Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Liga dos Campeões. Anotou somente 3 gols. Além de suas conquistas esportivas, Richarlison também é conhecido por seu coração generoso e sua dedicação em retribuir à comunidade. Ele frequentemente se envolve em projetos sociais e obras de caridade, inspirando outros com sua história de superação e humildade. Em suma, a história de Richarlison é uma inspiração não apenas para os amantes de futebol, mas para qualquer pessoa que enfrenta adversidades em busca de seus sonhos. Sua jornada é um testemunho do poder, da determinação, da resiliência e da fé em si mesmo. Em entrevista recente, o atacante confessou durante uma entrevista ao ESPN que o seu sonho de estar na Copa do Mundo do Catar acabou se transformando em um pesadelo. Ele contou em detalhes como foi que ficou após serem eliminados da Copa. Richarlison confessou como isso o abalou na época e como teve que lidar com inúmeros problemas pessoais e as críticas.
Obviamente, esse momento afetou muito a saúde mental do atacante, que precisou deixar o preconceito de lado e procurar a ajuda de um profissional, chegando a dizer que quase desistiu do futebol se não fosse o pai dele. O jogador também relatou que não tinha mais vontade de ir treinar e que chegou a confessar para o pai, um dos seus maiores incentivadores, que queria encerrar sua carreira no futebol. Eu ia treinar assim, já queria voltar para casa. Eu queria voltar pro quarto, porque, sei lá, não sei o que tava dando na minha cabeça, velho. Não sentia mais. Eu cheguei a falar pro meu pai que eu ia desistir. Cheguei a falar pro meu pai que eu ia desistir, velho. No auge da sua Cheguei. forma. Dá até, tristeza, assim, de falar assim, sabe? Porque, sei lá, foi só eu, assim, sabe? O que eu passei, assim, depois da Copa do Mundo. Enquanto lidava com todo esse conflito mental, Richarlison decidiu abrir a mente, deixou o preconceito de lado e foi atrás de uma psicóloga para ajudá-lo. Hoje, o jogador reconhece que a terapia salvou a sua vida. Acho que essa psicóloga aí, querendo ou não, me salvou, posso falar, salvou minha vida, porque, sei lá, eu só pensava besteira. No Google mesmo eu só pesquisava besteira, só queria ver besteira de morte. Depois de superar o preconceito com a terapia, Richarlison é um dos poucos jogadores de futebol que levantam a bandeira da saúde mental no esporte. Ele disse: "Eu tinha esse preconceito antes, achava que era frescura, achava que eu estava doido. Na minha família mesmo, tem pessoas que acham que quem vai para psicólogo acha que é louco, acha que é doido, mas eu descobri isso e achei maravilhoso. A melhor descoberta que tive na minha vida mesmo", concluiu o jogador brasileiro. Após o desabafo do jogador, eu fico imaginando que talvez o dinheiro não seja a solução para todos os problemas. Acredito que a saúde mental e física devem estar em primeiro lugar. Imagina só como deve ser difícil, milhões de pessoas te odiando. A autocobrança deve ser muito forte mentalmente. O fato de não estar desempenhando bem sua profissão, passar por lesões e problemas familiares também contribuem para isso. E é claro, se você passa por algum tipo de problema psicológico, procure ajuda. Se você gostou do vídeo, deixa um like e comente aqui embaixo o que você acha sobre o jogador Richarlison. Também aproveite para se inscrever no canal.